técnica de defesa de dissertação de mestrado do candidato André Pavanati, né, na linha de pesquisa, análises, modelos e técnicas em gestão universitária, com o título Gestão de Segurança da Informação do Acervo Acadêmico, um estudo à luz das legislações e regulações. Tá? Eu sou o professor Jean Martini, eu sou co-orientador, tá? E estou presidindo a sessão aqui em nome da professora Alessandra, que está afastada. A gente tem o professor Rafael Mané, que é do Queteiral, né? E a gente tem o professor Márcio Matias, que é do PGSim, que são os avaliadores da defesa do André. Então, André, por favor. Bom, então, boa tarde a todos. Eu sou o André Pavanati e eu vou fazer aliás, desculpa, queria agradecer ao professor Márcio por ter aceito a participar da banca de avaliação, o professor Rafael, e também agradecer ao professor Jean por ter topado ser meu orientador aqui nesse desafio, né? Também queria agradecer a todos aqui presentes, meus colegas, minha família, meus amigos. Então, essa é uma defesa do programa de pós-graduação em gestão em administração universitária, e o tema é Gestão da Segurança da Informação do Acervo Acadêmico, um estudo à luz das legislações e regulações. Então, o trabalho está estruturado da seguinte forma: na contextualização, pergunta de pesquisa, objetivos da pesquisa, geral e específicos, justificativa, compreendendo oportunidade, viabilidade e relevância, a fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, categoria e fatores de análise, resultados da pesquisa, as considerações finais e as referências. Então, a contextualização, ela se dá em relação às legislações vigentes ao acervo acadêmico. A gente tem o decreto 9235, que ele vai falar sobre prazos e exigências para conversão do acervo acadêmico em acervo para o acervo digital, a digitalização do acervo acadêmico. Só que ele estabelece que precisa de uma legislação, uma regulamentação complementar. Então, o MEC editou em 2018 a portaria 315, que regulamenta esse decreto, estabelecendo prazo de 24 meses para a conversão do acervo. E ele considera que também tem que constituir um comitê gestor. E essa conversão ela tem que garantir a confiabilidade, autenticidade, integridade, durabilidade das informações, dos processos e dos documentos originais. E também tem o que diz o Arquivo Nacional, né, que ele trata dos códigos de classificação e das tabelas de temporalidade dos documentos pertencentes ao acervo acadêmico. Então, a problematização. A pergunta de pesquisa, né? Quais diretrizes devem ser apresentadas numa política de segurança da informação do acervo acadêmico da UFSC, na perspectiva da certificação digital, que é utilizada pela digitalização, garantir a autenticidade e integridade do acervo, considerando-se o que determina as legislações e regulações. O objetivo geral seria analisar as diretrizes que devem ser apresentadas na política de segurança da informação do acervo acadêmico da UFSC, na perspectiva da certificação digital, considerando-se o que determina as legislações e regulações. Os objetivos específicos são: o primeiro, descrever os documentos pertencentes ao acervo acadêmico; o segundo, apresentar o processo de guarda, manutenção e acesso ao acervo acadêmico da UFSC sem o uso da certificação digital; o terceiro, delinear o processo de guarda, manutenção e acesso ao acervo acadêmico da UFSC com o uso da certificação digital; e o último, propor diretrizes para uma política de segurança da informação do acervo acadêmico digital da UFSC, considerando-se o que determinam as legislações e regulações vigentes. A justificativa: oportunidade seria a universidade, por a universidade ter uma coordenadoria de certificação digital, né, que trata essa parte de certificação digital aqui na UFSC, um decreto 9235 que estabelece a digitalização do acervo, e a portaria 315 que regulamenta o decreto. A viabilidade seria o pesquisador atuar diretamente na CCD, né, na Coordenadoria de Certificação Digital, e por a universidade ter um laboratório de segurança em computação, que é referência em segurança em computação aqui na UFSC e também a nível nacional.
relevância. O tema ele é aderente à linha de pesquisa, análise, modelos e técnicas em gestão universitária, programa de pós-graduação em administração universitária, e os resultados obtidos e práticas propostas podem ser aplicadas na UFSC, assim como pelas demais instituições de ensino superior. Foi feita uma pesquisa na base de dados Web of Science que apresentou pouca literatura em relação ao objeto a ser pesquisado, então foi considerado que, pela atualidade, foi considerada a atualidade e a importância do assunto. Então, a fundamentação teórica tratou dos principais termos e conceitos que são acervo acadêmico, gerenciamento eletrônico de documentos, a política de segurança da informação e a certificação digital. Fundamentação teórica em relação ao acervo acadêmico, né? O MEC ele considera, na realidade, que o acervo acadêmico é um conjunto de documentos produzidos e recebidos por instituições públicas ou privadas que ofertam educação superior pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, referentes à vida acadêmica dos estudantes, necessários para comprovar seus estudos. Gerenciamento eletrônico de documentos. Ele é um conjunto de tecnologias utilizadas para a organização e informação não estruturada de um órgão ou entidade, que pode ser dividido nas seguintes funcionalidades: a captura, o gerenciamento, o armazenamento e distribuição. Então, o GED, né, o gerenciamento eletrônico de documentos, pode englobar tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho, processamento de formulários, indexação, gestão de documentos e repositório, entre outros. Políticas de segurança da informação. Deve ser composta por um conjunto de procedimentos, normas e métodos a ser utilizados para garantir a manutenção da segurança das informações que circulam em determinado espaço, em que se deve formalizar e divulgar aos usuários que fazem parte dos ativos das instituições. O certificado digital ele é uma tecnologia que utiliza algoritmos matemáticos com o objetivo de garantir a confidencialidade, autenticidade, integridade, não repúdio às informações e transações eletrônicas. Só para deixar claro, o não repúdio, no caso da assinatura digital, ele consiste em você assinou digitalmente um documento com a certificação digital, você não pode dizer adiante que aquela assinatura não é tua. Ela é tua. Então, existem casos de pessoas, né, que emprestam o certificado digital para outras pessoas executarem atividades e depois, se tem algum problema, fala que não fui eu que assinei. Ela não pode negar que não foi ela, porque a assinatura digital ela garante a autenticidade. Aqui são os aspectos metodológicos, né? Então, essa pesquisa ela se caracteriza como uma pesquisa aplicada e qualitativa. Ela se classifica como descritiva, pesquisa de campo, estudo de caso, pesquisa bibliográfica e documental. A coleta de dados foi realizada por pesquisa documental e entrevista semi-estruturada. A análise dos dados ela foi feita através da abordagem interpretativa de trivinhos, e o limite da pesquisa, o escopo físico é processo de guarda, manutenção e acesso ao acervo acadêmico da UFSC, e o escopo temporal, onde foi realizada a pesquisa, fevereiro a março de 2019. Aqui as categorias e fatores de análise, né, com os objetivos específicos, as categorias de análise, fatores de análise, os sujeitos que a quais foi realizada a pesquisa, e instrumentos de coleta de dados. Resultados da pesquisa de coleta de dados de fevereiro, que foi feita de fevereiro a março. Foram dois grupos, né, em que foi utilizado entrevistas com uso de roteiro, para ambos. Então, no primeiro grupo foram identificados 10 sujeitos lotados no DAI, do quais todos aceitaram participar da pesquisa, respondendo as questões do ATNCP que está na dissertação, relativos à descrição e gestão do acervo acadêmico. No segundo grupo foram identificadas 3 pessoas, né, do Arquivo Central, da Coordenadoria de Certificação Digital, que aceitaram participar da pesquisa e assinaram um termo de aceite. Então, resultados da pesquisa sobre a descrição do acervo acadêmico. Tipos de documentos que compõem um acervo acadêmico. Foi identificado que os tipos de documentos que compõem um acervo são os que eles entregam na matrícula, que são CPF, RG, quitação eleitoral, quitação militar no caso dos homens, vacina da rubéola no caso das mulheres, certificado histórico escolar de ensino médio. Outros documentos seria nos casos de alunos que pedem validação de disciplina, então eles entram com um processo de validação de disciplina, isso vai constar na pasta dele, do acervo dele. Solicitação de quebras de pré-requisito, prorrogação do prazo para conclusão do curso, formulação de processos que se dão em relação à trajetória da vida dele na universidade
e documentos de etnia e renda relativo às ações afirmativas, ao programa de ações afirmativas, né, de cotas e raciais. Na UFSC, o acervo acadêmico foi identificado que ele está fragmentado, ele não está concentrado num único lugar, ele está dividido em pastas, ele está em pasta no DAI, por exemplo, e também tem outros documentos que estão nos centros acadêmicos. Então ele não se classifica como um dossiê, os no DAI são guardados numa pasta que é chamada de pasta do aluno. Os documentos encontram-se, sobre a descrição ainda, os documentos encontram-se em formato analógico ou em formato digital. Essa pergunta foi feita aos pesquisados. Então, o E3 falou que cada aluno tem o que a gente chama de acervo digital, que são as informações que estão no controle acadêmico de graduação, que é o CAGR, que tem informações de nota, de atestados de matrícula, entre outras informações que estão dispostas lá. O E5 falou, o entrevistado 5 falou que eles começaram a fazer alguma coisa na instituição, mas pararam porque vias legais não servem a digitalização como um documento original, só a microfilmagem. Porque a microfilmagem ela serve como documento original, digitalizado não. Então aqui tem uma definição, né? O processo de microfilmagem ele proporciona a redução do espaço físico do arquivo por processo de fotografia, onde a captura da imagem do documento permite eliminar o arquivo em papel. Então tem essa lei, esse decreto que eles garantem que a partir do momento que o documento ele é microfilmado, tu pode eliminar o arquivo físico desde que ele não seja de guarda permanente. E6 falou que, entrevistado 6 falou que a microfilmagem, existe a microfilmagem de pastas antigas dos alunos, né? E por uma questão de espaço físico e que porque as salas já estão de arquivos já estão saturadas. Aí ele falou que os mais antigos eles microfilmam e mandam as pastas para o arquivo central. A digitalização a princípio não é feita porque depende de certificação digital para ser válida. Então ele falou que pelo que ele saiba, né, não teria a validade sem a certificação digital. O propósito dos documentos seria formalizar as solicitações e demandas, registrar a vida acadêmica do aluno, comprovar a trajetória dele na universidade, instruir processo de registro e expedição de diploma quando integralizado o curso pelo aluno. A origem e o destino dos documentos. O entrevistado 9 falou que a origem, normalmente, é o aluno que traz, né? Então ele ingressa na UFSC e ele faz a entrega de documentos no momento da matrícula. Entrevistado 5, ele falou que, em relação ao destino dos documentos, ele falou que eles tinham um sistema de microfilmagem, que faziam uma triagem e mandavam para microfilmar. Só que agora eles não têm mais o sistema de microfilmagem e estão guardados assim, né, nas pastas dos alunos, aguardando o tempo que tem para a eliminação do documento. Então, o entrevistado 3 ele complementa dizendo que eles ficam nas pastas de cada aluno, né, que está arquivado no setor de documentação, e que anualmente é feita uma triagem, que é aquelas pastas que ele falou, né, que é aquelas pastas que a gente chama de alunos ativos, permanecem no nosso arquivo corrente, e aquelas pastas inativas elas vão para o arquivo inativo, e que futuramente a gente espera que elas sejam digitalizadas para diminuir o volume que nós temos. Então, assim, a universidade, os entrevistados eles já apresentam uma preocupação relativa ao espaço físico que a universidade tem para guardar esses documentos físicos. Foi perguntado em relação à gestão do acervo acadêmico aos entrevistados se eles conhecem alguma lei, algum instrumento legal, né, lei, decreto, portaria, instrução normativa ou qualquer outro na UFSC que se refere à guarda, manutenção e acesso. Se sim, quais que são utilizadas? O entrevistado 2 falou que instrução normativa na universidade não existe ou não tem conhecimento. E que se estiver em andamento, ele não tem conhecimento e não foi repassado para o DAI. E entende que deveria ser um trabalho em conjunto com a administração central, com a PROGRADE, que é a Pró-Reitoria de Graduação, e com o Arquivo Central. O entrevistado 3 falou que a universidade tem uma comissão formada por pessoas do Arquivo Central, que é a CEPAG, né, Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, e que eles se orientam através dessa comissão em relação ao que fazer com os documentos quando eles têm dúvidas, né, sobre o prazo, sobre se eliminam ou se não eliminam, o que faz com aquele tipo de documento.
Então essa comissão que é o que dá respaldo para eles. Foi perguntado se eles saberiam dizer ou descrever quais são as etapas a serem seguidas para a guarda dos documentos. O entrevistado 3 falou que eles recebem os documentos dos cursos, separam os documentos, né, fazem o arquivamento deles em cada pasta, porque é dessa forma que é feita a guarda. Aí a pasta fica no arquivo físico. Então eles trabalham com pastas suspensas e elas ficam lá para que sejam utilizadas no arquivo corrente, né? Assim, o aluno que está ativo, conforme eles demandam pegar aquela documentação, eles vão na pasta do arquivo corrente pegar essa documentação do aluno, na pasta do aluno. Então essa é uma foto com a pasta do arquivo corrente, pode ver que aqui são as pastas suspensas e elas têm essas abinhas aqui identificando o número de matrícula de cada aluno. Então os documentos relativos a eles vão parar nessa pastinha. O entrevistado 4 falou que eles classificam, né, se é permanente ou se é arquivo corrente. Se for permanente, ele vai para o arquivo de custódia, e se não for permanente, ou ele vai para o arquivo corrente, se o aluno estiver ativo dentro da universidade. Se ele já tivesse desligado, ele vai para o arquivo intermediário. Aqui é uma imagem do arquivo de custódia, né, permanente, ou seja, essas pastas aqui, essas caixas, ficam guardados os processos de expedição e registro de diploma dos alunos. E aqui é o arquivo intermediário, onde após expedido o diploma, o processo de diploma, o que sobra de documento, eles ficam nessas pastas no arquivo intermediário, aguardando o prazo para eliminação ou descarte. Foi perguntado se saberiam descrever ou dizer quais são as etapas a serem seguidas para a manutenção ou conservação dos documentos. Então, o entrevistado 2 falou que basicamente seria a higienização do ambiente e que depende dos recursos humanos ali de limpeza e que de tempos em tempos é seguido um cronograma de desinfestação de pragas, que seriam os insetos e roedores. E o entrevistado 3 falou que infelizmente eles não têm, o prédio deles ele é precário, então eles têm um problema eles têm dificuldade de manutenção. E o entrevistado 5, ele falou que a papelada futuramente vai se deteriorar, porque apesar de ter o cronograma de desinfestação, ainda ele não é suficiente. Então existem pragas ali, fala aqui que tem traça, que já comeu metade, do tamanho de um dedo, que já comeu um papel por dentro ali nas pastas. Então está danificando os documentos que muitas das vezes podem ser de guarda permanente. Para se obter acesso aos documentos, quais os passos são seguidos? Então, existe o decreto 7724 que fala sobre a lei de acesso à informação. Então, quem tem acesso aos documentos são os agentes públicos que estão relacionados diretamente com a manipulação desses documentos, o próprio titular ou pessoas que são expressamente autorizadas pelo titular a ter acesso a essas informações que estão no arquivo. A gestão do acervo acadêmico com o uso da certificação digital, segurança da informação. Aí esse seria o segundo grupo que foi pesquisado. Foi perguntado se eles têm conhecimento da portaria 315. 100% falou que sim, que eles têm conhecimento da portaria. Foi perguntado qual a percepção quanto ao uso da certificação digital e entendimento da portaria 315 com foco nos aspectos de segurança. Entrevistado 11 falou que a portaria busca dar segurança ao documento, resgatando o que determina a medida provisória 2200 de 2001 da Casa Civil, que instituiu Instituto de Chaves Públicas, Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, né, ICP Brasil, que trata de uma hierarquia que trabalha, como é que eu vou falar isso? É uma hierarquia que regulamenta a certificação digital no Brasil. Então, falou também que combina os instrumentos de gestão do documental do Arquivo Nacional, que seriam as tabelas de temporalidade de classificação de documentos, né, produzido nas atividades MEI e nas atividades fins das instituições de ensino superior. O entrevistado 12 apontou para a direção positiva em relação à segurança da informação do acervo acadêmico nato digital, que seriam os documentos que não nasceram fisicamente, eles foram editados no computador, nasceram digitalmente e foram assinados digitalmente com certificação digital. Então ela vê que, de um modo geral, a portaria busca garantir os requisitos mínimos em relação à autoria e informações que foram inseridas no documento. E o
entrevistado 13 falou da importância de uma nota técnica que busque padronizar o formato do acervo acadêmico de modo que as instituições possam receber e emitir documentos digitais, preservando todas as suas informações, organizando os documentos e seus metadados, garantindo o entendimento em relação aos documentos que as instituições de ensino superior permutam. Ou seja, ele atentou para padronização de documentos de forma que eles possam trocar essas informações entre as universidades. Por exemplo, o aluno precisa fazer transferência de um curso. Ele pega a pasta digital de documentos e ele leva para o sistema da outra universidade que vai entender esses documentos, essas informações, ou os metadados que estão nesses documentos. Foi perguntado como seria a manutenção, conservação, guarda e acesso ao acervo acadêmico com a utilização da certificação digital. O entrevistado 11 falou que observa o foco legal e normativo dos documentos em relação às regras existentes, com base nas tabelas de temporalidade do Arquivo Nacional. O entrevistado 12 não respondeu a pergunta por não conhecer na prática a aplicabilidade do acervo acadêmico digital, mas salientou que a certificação digital é uma ferramenta importante para garantir a credibilidade e a autenticidade dos documentos digitais que serão armazenados na gestão do acervo. O entrevistado 3 falou da importância em uma equipe especializada e multidisciplinar para a manutenção dos procedimentos de segurança relativos à guarda e acesso ao acervo acadêmico existente, né? E apontou a carência de uma legislação que ampare o documento digitalizado com reconhecimento dos documentos original, como acontece com a microfilmagem, com os documentos microfilmados. Foi perguntado se, na visão deles, quais seriam as vantagens de se ter um acervo digital em uma instituição de ensino superior em relação ao acervo físico. Aí, o entrevistado 11 falou que vai trazer vantagens que vai trazer otimização dos processos de recuperação de acesso, que ele vai dar garantia da autenticidade e da integridade, e que ele vai dar a redução do espaço físico, que são os depósitos de guarda dos arquivos físicos, né? O entrevistado 12 falou da disponibilidade e rapidez no acesso e diminuir as barreiras de tempo e espaço. Acho que é isso, que hoje em dia, com tanta modernização, seria bem arcaico da nossa parte não ter, só ter acesso se fosse a documentação física. Quanto mais o sistema oferecer segurança de envio, de acesso e de produção, é melhor para todos, tanto para quem produz, tanto para quem demanda a documentação. O entrevistado 13 falou que ocupa menos espaço físico e tem melhor tratamento lógico e permite que seja lido por sistemas, além de permitir que seja feita uma cópia de contingência em outros locais para garantir que intempéries ou tragédias comprometam os dados armazenados por esses. Inclusive, essa cópia de contingência pode ser replicada tanto dentro da universidade quanto em outros lugares. O MEC, por exemplo, seria um exemplo, onde a universidade pode ter uma cópia dessa documentação, pois, só assim, ressaltando, já existiu caso de universidades que se descredenciaram, foram descredenciadas pelo MEC, e elas fecharam as portas da noite para o dia e não disponibilizaram o acervo, e eliminaram todo o acervo acadêmico dos alunos. Então, alunos que estavam cursando, alunos que tinham já integralizado o curso e que iam colar grau, ou alunos que estavam no começo e já tinham algumas disciplinas concluídas, foram perdidas, eles não conseguiram recuperar, eles não conseguiram se transferir para outra instituição, então eles perderam tempo, eles perderam dinheiro, eles perderam toda a vida acadêmica deles ali. Foi perguntado se no entendimento deles existe alguma limitação para a aplicação da portaria, seja ela de ordem legal, técnica ou tecnológica. O entrevistado 11 falou que no sentido de ordem legal, técnica e tecnológica, ao analisar a portaria, não enxerga nenhuma limitação, mas salienta que essa visão se dá por não trabalhar ainda com a sua aplicabilidade. O entrevistado 12 se manifestou dizendo que não enxerga nenhuma limitação na aplicabilidade da portaria, e o entrevistado 13 falou que não vê limitação na aplicabilidade, considera que a portaria poderia ter delimitado o objeto do acervo acadêmico em relação às questões técnicas, pois entende que cada instituição de ensino superior pode ter uma interpretação distinta em relação aos sistemas que irá desenvolver para a gestão do acervo. Ou seja, cada instituição de ensino superior, por não ter essa especificação, eles podem criar acervos acadêmicos diferentes e que não se conversem com as outras universidades.
seguindo o quarto objetivo, seriam as diretrizes para uma política de segurança da informação do acervo acadêmico digital. Então, foram identificadas ações voltadas para a segurança física, lógica e de recursos humanos. Ações para a segurança física seria a preservação dos equipamentos que guardariam os documentos digitais, preservação contra acessos não autorizados, né, de pessoas não autorizadas, preservação contra vandalismos, desastres naturais, e foi considerada as salas-cofres o melhor ambiente para acolher esses equipamentos. Ações lógicas seriam uma equipe técnica especializada operando esse sistema, e também equipe que previna a sobrecarga da elaboração de sistemas, que trabalhe com a prevenção de sobrecarga em sistemas para impedir que essa sobrecarga impeça o acesso dos documentos, né, quando forem demandados. O legado da UFSC seria o acervo físico e o acervo digital. Nas ações voltadas para recursos humanos, foi identificado que essas informações que circulam lá, elas também são sigilosas. Então, é preciso implementar um código de conduta às pessoas que trabalham diretamente nesses espaços. Também disseminar a certificação digital a nível institucional, para que as pessoas entendam e saibam trabalhar, entendam as facilidades e importância da certificação digital na universidade e fora também. E ações da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos para organizar o dossiê digital do aluno, junto com uma equipe multidisciplinar. Sobre o legado da UFSC, que seria o acervo físico, a gente tem os documentos também que são provenientes do acervo físico, né, que seria a digitalização dos acervos físicos, né, que seriam os documentos digitalizados, eles teriam a autenticidade vinculada ao documento físico, porque o documento digitalizado ele é uma imagem, é como se fosse uma foto. Então, tu tens uma imagem do documento, mas tu não está vendo o original. Então, tu precisa do documento físico para ver as características daquele documento, para ter a autenticidade. O documento digitalizado ele vai ter só a integridade, ele não vai ter a autenticidade. A assinatura digital garante apenas a integridade do documento digitalizado. E o servidor público que assina digitalmente o documento, ou que digitaliza e assina digitalmente, ele tem a presunção de legitimidade e veracidade dos documentos que foram conferidos por ele. Para o futuro, seria a redução da produção de documentos físicos pela universidade. De preferência para documentos, quando os alunos fazem a matrícula, para que eles entreguem documentos nato digitais. Por exemplo, a CNH digital, ele é um documento nato digital, porque ele já vem assinado ele já vem assinado digitalmente por um órgão que emite o documento. Normatização de documentos nato digitais do acervo como o diploma digital, ou seja, uniformizar o documento digital, padronizar o documento digital, para que ele possa se conversar com as outras instituições. Sugestão seria a criação de um banco de dados, né, para alimentar o banco de dados com informações dos discentes a partir da matrícula. Também gerar também assim, os servidores emitir um atestado, que seria a geração de um atestado com informações, né, tomando-se por base os documentos que são natos digitais, seria considerado esse atestado um ato enunciativo pela administração pública. Ele pega os documentos físicos e monta um atestado já padronizado com essas informações. Então ele teria característica de autenticidade e de integridade. A origem documental, o aluno criaria um ID UFSC, que é a identificação única aqui da universidade, né, no momento que ele fizer a matrícula, e ele faria o upload dos documentos digitalizados, ou seja, ele enviaria os documentos digitalizados já para essa base de dados, onde ficariam concentradas essas informações do aluno. E um serviço de confere com o original na universidade, onde o aluno, quando enviar esses documentos digitalizados, ele passasse por esse setor que identificaria os documentos que estão lá no sistema, estariam pendentes de validação. Então ele pega esses documentos físicos, ele compara com aquele lá que o aluno mandou e ele assina digitalmente esse documento, garantindo a integridade do documento, com base na presunção da legitimidade e veracidade do servidor. Então aqui é um sistema que já existe na UFSC e ele
seria utilizado para gerenciar esses documentos. Então, o aluno, quando ele entrasse com o ID UFSC dele, ele já ia entrar no ambiente dele que tem essas informações, né? Informações pessoais, fotos, documentos. Então, aqui entrando em documentos e em arquivos, quando o servidor público fosse fazer a autenticação desses documentos, teria uma lista de documentos aqui que ele fez o envio. Então, ele pode entrar aqui e ver se está autenticado já esse documento ou não. Se não tiver, o servidor faz a conferência do documento e assina digitalmente. Só para falar, esses documentos eles também serviriam para, eles ficariam nesse repositório, né, nesse banco de dados e poderiam ser utilizados para processos digitais de expedição e registro de diplomas. As considerações finais. Sobre a descrição do acervo acadêmico, foi visto que o acervo acadêmico relativo à vida do aluno não se encontra no formato de dossiê, pois ele está fragmentado por outros setores da UFSC, além do DAI, além das pastas que estão lá no DAI. A gestão do acervo acadêmico. Foi percebida a carência de normas institucionais para o acervo acadêmico. No caso, o que é utilizado são as tabelas do Arquivo Nacional, que seriam as tabelas de temporalidade e classificação dos documentos. E os documentos estão em pastas identificadas com a matrícula, né? E o acesso seria pelo titular ou pessoas autorizadas. Gestão do acervo acadêmico com certificação digital. A UFSC ainda não aplica a portaria 315. Essa portaria foi considerada que ela traz segurança para os documentos digitalizados e natos digitais e que falta uma nota técnica para a padronização dos dados, facilitando a interoperabilidade. E as diretrizes que foram estabelecidas seria de segurança física, lógica e RH para os documentos digitalizados, pois dependem do analógico para a identificação da autenticidade. Foi feita também a sugestão de armazenamento dos documentos e também uma inclusão na POSIC, que seria dessas diretrizes, que seria a Política de Segurança da Informação e Comunicação da UFSC. Recomendações para pesquisas futuras. Pesquisas em relação à guarda de documentos de longo prazo, analisando mudanças tecnológicas e os seus avanços, buscando garantir a sua preservação. Pesquisas em relação às legislações do Arquivo Nacional, que tragam melhores definições sobre o acervo acadêmico e a padronização dos documentos digitais. Pesquisas em relação à interoperabilidade das informações do acervo acadêmico, na busca de garantir a manutenção dos metadados. E também pesquisas em relação à regulamentação para o uso de registro por meio de tecnologias que utilizam blockchain. Blockchain é um sistema de registro, como funciona para as criptomoedas, né? Só que ele é como se fosse um grande livro de registros, mas ele não existe uma regulamentação a nível nacional. Então, pesquisas nesse sentido seriam importantes. Aqui são as referências que foram utilizadas, vou passar rapidamente. E muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, André. Eu não sei como é que é os procedimentos federal, mas na computação a gente normalmente passa para quem é o membro mais externo primeiro, então eu queria convidar o professor Márcio para fazer suas considerações sobre o trabalho do André. Obrigado, professor. Gostaria de